Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Para este sábado, nós vamos começar com a Liga da Itália, onde temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Lecce. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Atalanta é a 9ª colocada com 26 pontos ganhos, enquanto a equipe do Lecce, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Lecce é a 12ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atalanta, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Lecce. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Atalanta para vencer. No Campeonato Escocês, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Rangers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Celtic é a primeira colocada com 48 pontos ganhos. A equipe do Rangers, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as 5 partidas. A equipe do Rangers é a segunda colocada com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Celtic e 1 vitória para a equipe do Rangers. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Luton enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Luton, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Luton é a 18ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Chelsea, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Chelsea é a 10ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Chelsea. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance, vitória da equipe do Chelsea ou partida terminada empatada, empate fora. Campeonato Escocês, temos a equipe do Hearts enfrentando a equipe do Royce Court. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hearts, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Hearts é a 3ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Royce Court, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Royce Court é a 10ª colocada com 17 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Hearts e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Hearts para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Aston Villa enfrentando a equipe do Burnley. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Aston Villa é a 3ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Burnley, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Burnley é a 19ª colocada com 11 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Aston Villa, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Burnley. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Aston Villa para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Brentford. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Crystal Palace é a 15ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Brentford, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Brentford é a 14ª colocada com 19 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Sheffield United. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Manchester City é a 4ª colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sheffield United, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Sheffield United é a 20ª colocada com 9 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Manchester City.
Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Manchester City para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Wolverhampton enfrentando a equipe do Everton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. A equipe do Wolverhampton é a 11ª colocada, com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Everton, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Everton é a 17ª colocada, com 16 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Wolverhampton, 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Everton para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Campeonato italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Sassuolo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Milan é a 3ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Sassuolo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1, perdeu 3. A equipe do Sassuolo é a 15ª colocada com 16 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Milan, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Sassuolo. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Milan para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Manchester United. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham Forest, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Nottingham Forest é a 16ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. A equipe do Manchester United é a 7ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Manchester United. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Manchester United para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Pela primeira liga da Liga Árabe, temos a equipe do Al Tawon enfrentando a equipe do Al Nassr. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Tawon, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Al Tawon é a 4ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Al Nassr, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Al Nassr é a 2ª colocada com 43 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Al Tawon e 3 vitórias para a equipe do Al Nassr. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Al Nassr para vencer. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Casa Pia enfrentando a equipe do Braga. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Casa Pia, venceu 2 e perdeu 3. A equipe do Casa Pia é a 11ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Braga é a 4ª colocada com 29 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Casa Pia, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Braga para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, venceu 3 e empatou 2. A equipe da Juventus é a 2ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Roma, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Roma é a 6ª colocada com 28 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Juventus, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Roma. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Primeira Liga de Portugal, o Campeonato Português, temos a equipe do Portimonense enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Portimonense, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Portimonense é a 13ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Sport é a 2ª colocada
com 34 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Portimonense, um empate e 3 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Sport para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Wolverhampton vs Everton, uma dupla chance, Everton para vencer o partido terminando empatada. Atalanta vs Lecce, casa, Atalanta para vencer. Luton Town vs Chelsea, uma dupla chance, Chelsea para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Milan vs Sassuolo, casa, Milan para vencer. Nottingham Gran vs Manchester United em partida acima de 1,5. Casa Pia vs Braga, vamos de Braga para vencer. Toulon vs Al Nassr, fora, Al Nassr para vencer. Aston Villa vs Burnley, casa, Aston Villa para vencer. Celtic vs Rangers, partida acima de 2,5. Hearts vs Rose Grove, casa, Hearts para vencer.